Quase 600 municípios da Amazônia Legal já estão inscritos no selo Unicef. Mais detalhes sobre o assunto direto de Brasília com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Essa certificação internacional é um reconhecimento pelo esforço dos municípios que mais avançam em políticas públicas pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Ao aderir ao selo, os gestores municipais assumem um compromisso de desenvolver um conjunto de ações estratégicas de políticas públicas e de participação social para a promoção dos direitos de crianças e adolescentes. O índice geral de adesões na região foi de 74%. Em Roraima, 100% dos municípios se inscreveram no selo Unicef. No Amapá, 94% das cidades. Acre, 91%. Amazonas, 85%. Em Rondônia, 83%. No Pará, 80% aderiram à certificação internacional. Em Tocantins, 78%. Já os outros estados da Amazônia Legal, Mato Grosso e Maranhão, que tinham os percentuais mais baixos, também avançaram e chegaram respectivamente a 64% e 63%. As primeiras mobilizações para que as cidades melhorem os indicadores em relação aos direitos de meninos e meninas começam em fevereiro. Quem cumprir a meta recebe a certificação do selo Unicef Município Aprovado. E o assunto agora é educação. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, recebeu até o meio-dia desta quinta-feira mais de 2 milhões de inscrições, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação. O número de candidatos que buscam vagas pela Lei Federal de Cotas cresceu e a disputa permanece mais acirrada que a dos candidatos da ampla concorrência. O balanço do MEC mostra que, pela lei de cotas, a relação é de 25 candidatos por vaga. Na ampla concorrência, a proporção é um pouco menor, 23 candidatos para cada vaga. E como estão os seus gastos extras depois das festas de fim de ano? Com tantas despesas e impostos para pagar já no início deste novo ano, os brasileiros devem ficar atentos para não mergulhar no cheque especial. Se você está enrolado com juros desse crédito extra, que chega a quase 150% ao ano, veja na reportagem de Gabriela Lafetá algumas dicas para sair do sufoco. Dinheiro na conta disponível para ser usado a qualquer momento sem ter que pedir ao banco. Sem burocracia, o cheque especial se torna uma tentação. A facilidade que o banco dá é muito grande, entendeu? Ele praticamente deixa na sua conta e você pega se quiser, mas o juro é alto. Para muita gente já virou hábito. Quando o salário acaba, o socorro vem do crédito extra. Mas essa facilidade tem um preço alto. Os momentos que eu peguei me ajudou, né? Porque eu estava com algumas dívidas, me ajudou. Entendeu? Mas a gente sabe, mas eu fiz consciente sabendo também que os juros são altos, né? Outros fogem do cheque especial. Se você entra nessa ciranda de usar cheque especial, né, e não tiver planejamento, você não consegue saber mais disso, não. Os juros abusivos do cheque especial, na faixa de 146% ao ano, tumultuam a vida de quem abusa desse tipo de empréstimo. Dados do Banco Central apontam que a dívida dos correntistas atingiu 21 bilhões de reais até novembro de 2013. Você já percebeu que todo cuidado é pouco, não é mesmo? Mas se você não conseguiu fugir do cheque especial, este economista dá dicas para colocar as finanças em dia. Primeiro, é ver o que causou esse endividamento. Quer dizer, um diagnóstico do seu fluxo de caixa. Quanto ganha, quanto gasta e onde é que gasta. Segundo, ver que ativos ele tem para poder vender ou de forma a pagar uma parte da dívida. E o terceiro ponto aí é renegociar as suas dívidas. Quer dizer, transformar a dívida de cheque especial em dívida de crédito pessoal, de crédito consignado, estendendo o prazo, reduzindo os juros, se possível obter algum perdão de dívidas. São esses os destaques de hoje aqui de Brasília. Novas notícias da capital federal você terá nesta sexta-feira, logo pela manhã, no Amazônia News. O estado do Amazonas foi habilitado pelo Ministério da Saúde a ampliar o programa de triagem neonatal, que por meio do teste do pezinho será possível detectar o maior número de doenças congênitas e infecciosas.
Com apenas uma única coleta de sangue do bebê no período de 3 a 5 dias de nascido, 6 exames são realizados para identificar doenças congênitas e infecciosas. Foi o que fez a mãe da pequena Angeline. Sua bebezinha já nasceu aí faz 3 dias, então já procurou fazer o teste do pezinho. Isso, porque é prioridade, né, hoje, tem que fazer o teste do pezinho. Porque a gente tem que ver se tem alguma doença, se tem alguma dificuldade, algum problema, para evitar problema futuro mais tarde. O teste do pezinho foi implantado no Sistema Único de Saúde do Amazonas em 2001, com apenas a fase 1, por meio do Programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde. E desde dezembro do ano passado, a segunda fase também já estava sendo oferecida. E agora o Estado passa a contar com as fases 3 e 4. Ocorreu que o Estado do Amazonas foi então habilitado para a fase 2 do programa, fazendo assim o diagnóstico para doenças falciformes e outras imunoglobopatias. E em final agora de 2013, nós fomos habilitados para a fase 3, que é o diagnóstico para doenças de fibrose cística, e a fase 4, que é para a deficiência da biotinidase e da hiperplasia adrenal congênita. Após a coleta ser realizada na maternidade Balbina Mestrinho, a amostra de sangue é encaminhada para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, para então realizar a análise. Caso alguma anormalidade seja detectada, o recém-nascido é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Após a coleta, ela é encaminhada ao nosso laboratório de referência para análise e diagnóstico. Se uma dessas doenças for diagnosticada, a criança é então reconvocada ao laboratório para fazer a reconfirmação desse exame. O exame e acompanhamento são gratuitos. Em casos específicos, o teste é realizado no prazo de até 60 dias. Se houve um caso de uma criança que nasceu com algum comprometimento clínico, ela só poderá ser realizado esse teste após a liberação do neonatologista. Ou então, nasceu em alguma localidade de difícil acesso à rede e chega depois desse período, se colhe mesmo assim. Em Itacoatiara, interior do Amazonas, a procura pelo recadastramento biométrico aumentou. O recadastramento encerra em fevereiro. Desde terça-feira, o cartório eleitoral da terceira zona de Itacoatiara voltou a fazer o recadastramento biométrico dos eleitores no município. Em frente ao TRE, a fila é grande e muitas pessoas reclamam da demora para receberem a senha e serem atendidas. Difícil, porque o caboclo paga transporte, chega, às vezes não está no sistema, aí quando é 11 horas tem que voltar por causa da condução do ônibus e fica muito difícil assim. O cartório eleitoral está realizando atendimento itinerante nas comunidades do interior com grande população. O objetivo é facilitar a vida dos eleitores e evitar que eles se desloquem até a sede do município. Em Boa Vista, estudantes e trabalhadores se reúnem em terminal de ônibus para manifestar contra o aumento da passagem do transporte público. Os manifestantes se reuniram no terminal de ônibus do centro. No primeiro dia útil do ano, o preço da passagem subiu de R$ 2,25 para R$ 2,60. A passagem dos táxis lotação também aumentou, de R$ 2,50 para R$ 3,10. Os movimentos, por entender esse aumento absurdo e vergonhoso, nos reunimos para criar esse movimento contra o aumento das passagens aqui em Boa Vista. Entendemos que o aumento ele não traz nenhum benefício para o trabalhador, e sim para os empresários. Com o reajuste, uma pessoa que utiliza o transporte coletivo deverá desembolsar o equivalente a R$ 3.744 por ano, pagando 4 passagens por dia. Para quem recebe um salário mínimo, uma quantia que faz falta. Já existem leis e eles referente ao transporte urbano, mas eles não obedecem e eles aumentam a surdina, né? Não consultam as classes. Eu não sou contra o aumento, penso que deveria até existir, mas não de forma abusiva. Essa lei ela não é obedecida, eles não obedecem, eles desrespeitam essa lei, principalmente os idosos, os deficientes e os estudantes. Então a gente está aqui para conclamar também a classe estudantil que possa a classe estudantil, a juventude, ela tem força e a gente se unindo, a gente vai
a gente vai, de certa forma, combater esses abusos que acontecem em nossa cidade e esse de respeito. Nós, como estudantes, né, que muitos recebem bolsa, não temos condições de pagar esse preço, né? Então, a gente precisa comprar material da universidade, comprar, comer, se vestir, e não temos condições. Então, a gente se sente lesado em relação a esse aumento. Durante o protesto, os manifestantes pediram também melhorias no transporte público, reforma nos abrigos e o uso da gratuidade e meia passagem para estudantes nos táxis lotação. Esse primeiro ato é colher as assinaturas para levar ao Ministério Público, para sensibilizar o Ministério Público, para que reveja esse aumento, para que se faça audiência pública e traga os usuários do transporte para discutir. O prefeito do município de Plácido de Castro, Ronei Firmino, visitou as instalações da CBN Amazônia em Rio Branco. Em entrevista, ele fez uma avaliação do primeiro ano de gestão. O prefeito do município de Plácido de Castro, Ronei Firmino, veio fazer uma visita às instalações da CBN Amazônia aqui em Rio Branco. E nós aproveitamos para conversar um pouco do primeiro ano de gestão. Então, prefeito, quais foram as principais dificuldades? A principal dificuldade foi que, em virtude do nosso município encontrar inadimplente, nós não conseguimos empenhar nada, entendeu? E passamos o ano todinho, na realidade, tentando amenizar os problemas que assoleia tanto o nosso município. E agora, como é a situação de Plácido de Castro? Bom, graças a Deus, entendeu? Nós conseguimos tirar da inadimplência, já estamos conseguindo empenhar várias emendas de vários deputados, certo? E vamos conseguir tirar o nosso município da inadimplência, já tiramos da inadimplência. Nós, com a ajuda do governo do estado, conseguimos recuperar mais de 300 quilômetros da malha viária, nós conseguimos fazer mais de 300 pontes, nós conseguimos recuperar os prédios públicos, nós conseguimos mais de 5 ônibus para que nossas crianças não andassem mais em caminhão de pau de arara, em caminhão aberto, correndo o risco de cair e sendo expostas às intempéries. Então, foi um ano, apesar das dificuldades, nós ainda conseguimos tirar alguma produtividade. E 2014, o que vem para Plácido de Castro? Plácido de Castro, 2014, vem um belo campeonato acriano, certo? Vem vários campeonatos de handebol, de basquete, e também vem várias emendas que inclusive já estão empenhadas dos deputados, dos senadores, para que a gente possa fazer as melhorias que tanto a nossa cidade precisa e merece. Ok, muito obrigada pelas informações. Anne Moura para o Amazonsat. A seguir, Detran Acre suspende 114 carteiras de habilitação. Nós voltamos já.